Dos pré-humanos à iluminada Atlântida, em um mundo tão remoto que o que se sabe hoje em dia não passam de lendas contadas por historiadores gregos ou mestres de diversas terras no Oriente. O que tem de verdade nos mitos? Pessoas com grandes feitos? Cidades douradas? Criaturas fabulosas? Até mesmo relatos de filósofos e pensadores antigos se tornaram reais nas figuras de Troia e Micenas. Dos ensaios de Robert Howard surge um mundo fantástico que não existiu em outro planeta e sim no nosso. Através de transformações na natureza e dos conflitos de povos ainda em evolução, dos contos da espada selvagem de Conan, uma era de aventuras inimaginadas explode na chamada Era Iboriana. Por volta de 9.500 anos antes de Cristo, um grupo de guerreiros cruzava os pântanos bossonianos, onde hoje provavelmente se encontra o oeste da atual França, de acordo com Robert Howard. Esse grupo seguia o sacerdote Nemédio Aros, o mesmo que convenceu o líder picto Gorm a se converter aos ensinamentos de Mitra. Em pouco tempo, o selvagem povo picto já circulava livremente entre os aquilonianos, uma liberdade que veio em forma de conhecimento, ao qual Gorm soube aproveitar bem, para se consolidar líder de todos os clãs pictos. A soberba e orgulhosa Aquilônia, como sempre, menosprezava as terras do oeste, de onde vinham os guerreiros de Gorm, a fim de servirem como mercenários nas fileiras do exército aquiloniano, que mais se preocupava com suas guerras no leste e no sul, favorecendo Gorm com mais conhecimento em táticas de combate e aumentando seu ódio contra aquele ganancioso reino. Finalmente, a espera acabou. Ele se tornara o chefe dos chefes. Todos os clãs pictos estavam reunidos debaixo de sua força, a qual motivou seus guerreiros a se erguerem em campo de batalha. Pobre Aros, quando se deu conta do que tinha feito, não conseguiu mudar o destino, e ao tentar, se viu vítima de um picto bêbado. Gorm, ao saber do acontecido, executou o assassino e colocou sua cabeça sobre o túmulo do religioso. Levas de pictos começaram ataques agora empunhando armas de aço, em direção às fronteiras bossonianas. Os donos daquele território os combateram durante anos e protegendo a grandiosa Aquilônia. No auge de sua arrogância, ela ainda desprezava reinos como Argos, Amora, Zingara e Ofir. Em sua visão, simples colônias a seu serviço. Cote, Estígia e Britúnia também se ajoelharam perante seu poderio militar, que, reforçados com mercenários bossonianos, moveram sua atenção para o único estado que permanecia intacto e livre de suas mãos, a Nemédia. Em meio às guerras do leste, regimentos inteiros de bossonianos abandonaram as batalhas e partiram rumo ao oeste, a fim de proteger as fronteiras atacadas pelos selvagens pictos, derrotando os guerreiros de Gorm. A deserção destes na campanha da Nemédia causou o fracasso do exército da Aquilônia. Após isso, os fiéis bossonianos, tanto seu povo quanto seus líderes e soldados, pagariam com a vida sob a lâmina afiada do Império, que derramou o sangue de seus súditos por todo o pântano de norte a sul. O que os aquilonianos não esperavam era mais uma dor de cabeça na figura de Gorm. Seus exércitos não perderam tempo. Invadiram a fronteira desprotegida pelas legiões que ainda estavam voltando do leste. Zingara, Coríntia e Shen reagiram para se livrar do domínio da Aquilônia. Batalhões completos de mercenários abandonaram seus postos e voltaram para suas terras. Por onde passavam, deixavam um rastro de sangue e destruição. Em meio a essa tormenta, os cimérios desceram de seus domínios e completaram a devastação. A Aquilônia, com todo o seu esplendor, foi consumida no sangue e fogo da batalha. Com o fim do Império Aquiloniano, os Hircanianos vieram do leste, se unindo aos guerreiros de Turã. Zamora foi destruída, em seguida Britúnia, Hiperbórea e Coríntia, os únicos que resistiram e os expulsaram com a ajuda das colinas e talvez quase uma pequena mãozinha de Crom,
foram os cimérios, que por pouco não os exterminaram por completo. Os Pictos, por outro lado, se apossaram da Aquilônia, massacrando seus habitantes. Os Hircanianos, vendo isso, frearam seu desejo de subjugar a Estígia e possuí-la. A poderosa Nemédia se tornou alvo do oeste e do leste. Enquanto isso, uma tribo de Aesíris derrotava os Hircanianos e bloqueava um avanço Picto para o leste. Em um desses confrontos, Hjalmar, líder dos Aesíris Nemédios, põe fim à vida do grande chefe Picto. Agora com 75 anos, Gorm, aquele que reunira os clãs e iniciara a carnificina após ouvir as fantásticas histórias de Aros sobre os grandes reinos estrangeiros a oeste de seu mundo, caíra morto. Mas não acabava aí a progressão de eventos. Hircanianos e Pictos continuaram se confrontando. O mundo até então conhecido se transformara em ruínas dignas de um filme mitológico. E foi nesse momento que a maior força tão divinizada por aqueles povos entrou em cena. A natureza enviou uma era glacial que forçou tribos inteiras de nórdicos a migrarem para o sul. Novas guerras se iniciaram. A Nemédia se tornou um reino nórdico. Os novos invasores forçaram os cimérios a saírem do norte. Em sua fuga, saquearam várias cidades. Ainda no leste, depois de enfrentarem Pictos furiosos, mancharam o chão daquela região com o sangue hircaniano, nos limites da Britúnia. Aesíris e Vanires fugiram para o sul, onde se confrontaram com o Império Picto. A Nemédia caiu. Sua população, abandonada por seus exércitos, deixaram a cidade em meio a ruínas. Os Nemédios fugitivos ainda assim conseguiram derrotar os Hircanianos, que estavam em Shen, Britúnia e Hiperbórea, fazendo-os migrarem para o mar de Vilayet. Os Cimérios invadiram Turan e fizeram ao redor do mar interior o lar do povo de Conan. Enquanto isso, os Hircanianos rumaram para o oriente, numa marcha sanguinária, e durante alguns milhares de anos se ocultando das vistas ocidentais, ressurgiram mais tarde como mongóis, hunos, tártaros e turcos. Na Estígia, seus dominantes foram vencidos por mercenários de Vanir, e lá fundaram ao sul um vasto império que se chamaria Egito, e deles nasceriam os primeiros e orgulhosos faraós. No ocidente, os nórdicos dominavam. Os iborianos desapareceram, deixando somente descendentes. Tudo o que acontecera até então se tornara mitos em um conjunto de lendas passados de geração em geração. E foi quando o mundo se transformou novamente. Um novo e terrível cataclismo mudou toda a paisagem daquela época. A Estígia se separou do continente, com o surgimento de um vasto mar que seria chamado Mediterrâneo. A costa oeste afundou, deixando somente as montanhas da Ciméria Ocidental, hoje as Ilhas Britânicas. O mar interior não foi atingido, mas se evaporava lentamente. Lá, nórdicos e cimérios conviviam quase em paz. E no passar dos anos formariam uma única raça. Os poucos Pictos sobreviventes voltaram à Idade da Pedra e passaram a viver em sua antiga terra, até desaparecerem com o avanço dos cimérios e nórdicos. Esse avanço aumentou a população a oeste do mar interior, hoje conhecido como Mar Cáspio, e bem menor do que era. Esses povos, agora chamados de arianos, se deslocaram para o que viria a ser a Índia, Ásia Menor e parte da Europa. Chamados de filhos de Árias, alguns ainda são reconhecidos, outros já desapareceram. Dos Vanires surgiram os nômades dos mares, os dinamarqueses. Os neerlandeses descendem dos Aesíris Nemédios. Os gauleses e bretões vieram da raça pura dos Aesir. Dos cimérios puros surgiram os celtas, ancestrais dos irlandeses e dos escoceses das montanhas. Os hircanianos e xemitas deram origem aos antigos sumérios. E xemitas mais puros originaram tanto árabes quanto israelitas. Tanto a era turiana de Atlântida como a era iboriana se findaram. Suas histórias e lendas se misturaram às névoas de um passado remoto e esquecido. E como na realidade, o que trazemos é a herança genética que ainda habita um novo mundo, que passou por várias transformações durante séculos e séculos de existência. Ruínas e grandes monumentos foram aproveitados, reformados e refeitos.
se transformaram em templos e tumbas nas mãos de novos donos. Cidades e estátuas foram criadas e erguidas mais tarde. Povos se misturaram, outros surgiram misteriosamente e alguns desapareceram. No fim, o mundo não se acaba, se modifica. E se não for pela natureza, os homens é que se destroem.